Existe uma linha delicada entre respeitar a presunção de inocência e proteger a sociedade. De um lado, ninguém deve ser tratado como culpado antes do julgamento definitivo. Do outro, o Estado não pode ignorar riscos concretos e previsíveis. O verdadeiro desafio não é escolher entre liberdade e segurança, mas garantir que qualquer decisão judicial seja acompanhada de responsabilidade. Quando existe possibilidade real de reincidência, ameaça às vítimas ou risco para pessoas vulneráveis, a justiça precisa agir com prudência. Um sistema justo protege direitos sem fechar os olhos para as consequências de suas decisões. Quando a prisão preventiva é substituída pela liberdade provisória, o risco não desaparece. Ele apenas passa a ser administrado de outra maneira. Por isso, liberdade provisória não pode significar ausência de controle. Se o Estado decide que uma pessoa pode responder ao processo fora da prisão, assume o dever de garantir que as medidas impostas sejam realmente fiscalizadas. Isso inclui verificar o cumprimento das restrições, identificar violações rapidamente e agir antes que um novo dano aconteça. Sem fiscalização eficiente, a decisão judicial deixa de administrar o risco e simplesmente o transfere para a sociedade. A presunção de inocência é uma garantia constitucional indispensável. Entretanto, ela não impede que a justiça adote medidas cautelares quando existem riscos demonstráveis. Essa avaliação precisa ser ainda mais rigorosa quando crianças, pessoas com deficiência ou outros grupos vulneráveis estão envolvidos. Proteger o acusado contra abusos do Estado não significa ignorar a segurança de possíveis vítimas. A justiça precisa examinar o contexto, as evidências disponíveis e a capacidade real de impedir aproximações, ameaças ou novas condutas. Quanto maior a vulnerabilidade das pessoas expostas, maior deve ser a responsabilidade na avaliação do risco. A tornozeleira eletrônica pode registrar deslocamentos, mas não impede fisicamente uma pessoa de violar uma medida judicial. Ela não é uma prisão portátil nem uma solução automática. Sua eficácia depende de toda uma cadeia de resposta. O sistema precisa detectar a violação, transmitir o alerta, identificar sua gravidade e mobilizar os agentes responsáveis em tempo útil. Se o aviso chega tarde ou ninguém age, o equipamento se transforma em uma falsa sensação de segurança. O problema, portanto, não está apenas na tecnologia, mas na velocidade, na transparência e na capacidade operacional do Estado. Responder ao processo em liberdade não significa ter sido absolvido. A soltura provisória apenas indica que, naquele momento, os requisitos legais para manter a prisão preventiva não foram reconhecidos. O processo continua, as provas ainda serão analisadas e a responsabilidade poderá ser determinada ao final. Defender o devido processo legal exige reconhecer essa diferença. Prisões automáticas, motivadas apenas pela revolta popular, também podem produzir injustiças. Porém, decisões de soltura precisam ser fundamentadas, proporcionais e acompanhadas das cautelas necessárias. Garantir direitos não pode significar abandonar a gestão responsável dos riscos. Um Estado verdadeiramente comprometido com a lei não prende alguém apenas para satisfazer a pressão popular, mas também não pode usar a falta momentânea de provas conclusivas como desculpa para investigações lentas ou incompletas. O rigor legítimo depende de evidências preservadas corretamente, perícias realizadas com rapidez e investigações tecnicamente bem conduzidas. Quanto mais demorada e desorganizada for a produção das provas, maior será a possibilidade de impunidade ou de acusação injusta. A resposta para esse problema não é a arbitrariedade. É construir instituições capazes de descobrir os fatos e chegar a conclusões confiáveis. Quando uma decisão produz consequências previsíveis, é comum que cada instituição tente transferir a responsabilidade para outra. O juiz afirma que decidiu com as informações disponíveis. A fiscalização aponta falta de pessoal. A polícia diz que não recebeu o alerta a tempo. E no final, ninguém responde pela falha completa do sistema. O problema raramente está apenas na atuação isolada de uma pessoa. Ele surge de uma engrenagem sem coordenação, protocolos claros ou definição de responsabilidades. Enquanto a culpa continuar desaparecendo entre os órgãos, os mesmos erros poderão acontecer novamente sem que nenhuma correção estrutural seja realizada. Não precisamos escolher entre proteger direitos fundamentais e defender pessoas vulneráveis. Essa oposição é falsa. Um sistema de justiça maduro consegue preservar a presunção de inocência enquanto adota medidas cautelares adequadas aos riscos de cada caso. Isso pode envolver restrição de contato, afastamento de determinados locais, fiscalização eficiente e resposta imediata ao descumprimento. A prisão preventiva não deve ser automática, mas a liberdade também não pode ser concedida de maneira ingênua.
Justiça equilibrada significa proteger o indivíduo contra o abuso do Estado e, simultaneamente, proteger a sociedade contra riscos concretos e justificadamente identificados. Uma crítica séria não precisa recorrer a teorias conspiratórias ou afirmar que todo o sistema age movido por uma única ideologia. O problema pode ser institucional, operacional e mensurável. Políticas de desencarceramento devem ser avaliadas por resultados concretos: quantidade de violações, tempo de resposta aos alertas, reincidência durante o processo e efetividade das medidas cautelares. Sem transparência, o debate fica preso entre slogans políticos. Questionar uma política pública não significa rejeitar direitos fundamentais. Significa exigir dados, fiscalização e responsabilidade para saber se aquilo que foi prometido realmente funciona na prática. Garantias jurídicas só funcionam quando existe capacidade operacional para sustentá-las. Não basta determinar uma medida cautelar no papel. É necessário definir restrições específicas, realizar perícias com rapidez e manter um sistema de monitoramento capaz de responder imediatamente às violações. Cada caso precisa ser avaliado conforme seu nível de risco e não por fórmulas genéricas. Medidas alternativas à prisão podem ser legítimas e importantes, mas precisam possuir fiscalização real. Uma política responsável não mede seu sucesso apenas pela redução do número de presos. Ela também verifica se vítimas foram protegidas e se novos danos foram efetivamente evitados. A verdadeira justiça não é movida pela vingança, mas também não pode ser dominada pela ingenuidade. Sua missão é proteger inocentes, responsabilizar culpados e reduzir riscos previsíveis. Isso exige respeito ao devido processo, decisões fundamentadas, investigações competentes e fiscalização eficiente. Quando o Estado determina a liberdade de alguém sob determinadas condições, precisa assumir integralmente a responsabilidade por fazer essas condições funcionarem. Direitos individuais e segurança pública não são inimigos. O inimigo comum é um sistema que toma decisões sem estrutura para acompanhar suas consequências. Justiça responsável é aquela que preserva garantias sem abandonar a realidade.